Boa tarde, amadas irmãs. Paz seja com todas, amém? Muito boa tarde para você que também já está conectada conosco na nossa tarde rosa. Seja muito bem-vinda. E eu já convido você a já estar compartilhando o nosso culto desta tarde para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá nos Salmos 96. Salmos 96. Versículo 4 em diante diz assim: Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Amém? Que nós possamos nesta tarde, como diz na palavra do Senhor aqui, adorar a ele na beleza da sua santidade, dar glórias, dar louvores, oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem sido na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E antes de nós louvarmos ao Senhor, eu convido você já a fechar os seus olhos. Vamos invocar a presença do Senhor aqui neste lugar. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te damos graças, Deus, por mais um dia que o Senhor nos levantou, que o Senhor nos concedeu de vida. Obrigada, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e Teu amor que se renovaram sobre nós. Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada vida preciosa que está aqui, como também por todos aqueles que já estão conectados conosco, Senhor, nessa transmissão online. Senhor, abençoa as vidas, Pai, nas quais essa palavra alcançará. Deus querido, abençoa, Senhor, aqueles que estão dentro da sua casa, do seu trabalho, enfim, também estão escutando, Senhor, a palavra nesta tarde, Senhor. Deus, que o Senhor possa derramar de uma unção fresca, possa, Senhor, nos renovar, Pai, nos fortalecer, e que nós possamos, Senhor, fazer o nosso melhor, Pai, para Ti neste dia, Senhor. Abençoa o louvor, a palavra, as orações, que tudo que for realizado aqui venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Erga suas mãos aos céus. O teu Deus, Ele é um Deus grande? E nós vamos declarar isso com fé nessa tarde. Que Ele é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é nosso Pai querido, nosso Pai amado. Adora ao Senhor de todo o teu coração.
gerações Ele é. O tempo está nas mãos dele. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Adora ao Senhor dizendo: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Começa a adorar ao Senhor aí no seu lugar. Começa a render palavras de louvor, de adoração. Talvez faz tempo que você não dá um cântico novo ao Senhor, e este é o momento que você tem para declarar que Ele é soberano na sua vida, que Ele é tudo, que você não pode nada sem a presença dEle. Então adore, diga: Senhor, eu me rendo aos teus pés nesta tarde. Eu me prostro, Senhor, para te louvar, para te bendizer, para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na minha vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada, Deus, por quem o Senhor é, Pai. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado do meu lar, da minha família, da minha casa. Deus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Te damos graças pela nossa saúde, Pai, pela tua provisão, Deus. Engrandeça a presença do Senhor, adore a Ele, exalte. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aplauda o Senhor. A Ele sempre toda a honra, a Ele sempre toda a glória, a Ele sempre toda a adoração. Amém? Eu já passo a palavra a Janete. Bem, começando novamente, boa tarde a todos, paz seja convosco, tanto para os presentes como para aqueles que estão nos assistindo em casa. Hoje, né, a gente se alegra porque saiu um solzinho à tarde, mas assim mesmo eu estou com muito frio, não sei o resto do povo, eu sou muito friorenta. Mas agradecendo a Deus, né? Porque no Salmo 84, o salmista falava assim, que a alma dele ansiava pelos átrios do Senhor.
que a alma dele clamava pelo Deus vivo. E nós que temos essa sede do Senhor, não importa se está frio, se está quente, se cai chuva de pedra, nós resistimos e estamos aqui. Amém? Vamos já abrir a palavra em Mateus 22, 39. Hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos conferir se é isso mesmo que está escrito. Mateus 22, 39. O primeiro, né, é amar ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, hoje nós vamos falar, a mensagem é como estamos cuidando de nós, como estamos nos amando. Amém? Feche os olhos. Senhor, meu Deus e Pai, novamente aqui, Senhor, graças a Ti, conforme Paulo falava, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, que nós triunfamos, e realmente nesta tarde triunfamos, chegando aqui na Tua casa, na Tua presença, aquele que pôde, Tu compreende todas as coisas, e agora nos colocamos, Senhor, na Tua presença, pedindo a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, tanto na palavra, que o Espírito esteja dirigindo a palavra, como todos que estão ouvindo, que sejamos cercados pelos Teus cuidados, que possamos realmente, que essa palavra venha se transformar, ser semente fértil, Senhor, venha prosperar, porque toda a palavra, ela é para a nossa prosperidade de alma, de espírito. A palavra é remédio para nós. Por isso te agradecemos, Senhor, por estes momentos, por esta oportunidade e entregamos tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar. Então vamos lá. Por que dessa palavra? Eu tenho sido eu me incomodo demais, tenho me incomodado interiormente de ver tantas e tantas e tantas situações de pessoas perecendo. Perecendo de que maneira? Com ansiedade, com depressão, sem forças, podemos dizer anêmicas espiritualmente, e por aí vai. E eu estava orando a Deus, e o Senhor me deu esta palavra. Eu não sei como acontece com os outros pastores, com a pastora Ângela, nós somos muito parecidas, né? O Senhor dá a palavra-chave. E aí eu digo, bem, agora tem que desenvolver. E teve uma noite que era 2 horas da madrugada, eu não conseguia dormir. O Espírito Santo começou, vim trazendo, né? Aquilo que era mais necessário falar. E eu não queria levantar para anotar, e eu não conseguia dormir. Aí eu disse, tá bom, Espírito Santo, lá vou eu anotar, né? A gente tem que obedecer à voz do Espírito. Então, a gente convive com pessoas que estão passando muita glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Tu és um Deus vivo, Tu ainda responde às orações. E aí está a prova chegando, Senhor. Oh, glória a Deus.
Tu sempre testificas, Senhor. Obrigada. Então, nós vemos, né, até pessoas jovens sofrendo, como eu já contei um dia aqui, tendo um derrame de tanta ansiedade, de tanta preocupações, né? E por quê? Porque nós não sabemos administrar as circunstâncias de momentos de luta e de dores. E isso acontece, eu coloquei aqui 4 pontos. Não é pontos, é a maneira de falar. Primeiro, o que acontece? Nós lutamos dia após dia na nossa própria força. Segundo, queremos também convencer a nossa casa, convencer os outros, convencer o mundo também a mudar pela força. Convencer na marra. Terceiro, insistimos tentando dizer para os outros, para a nossa família, aquele familiar, que ele está errado, que ele tem que ir pela palavra, tem que obedecer a Bíblia. Porque nós tentamos fazer isso. E quarto, queremos que vivam de acordo com o que nós achamos, como que nós pensamos. Eu acho que tem que ser assim, tem que ser assim. E isso traz um desgaste muito grande para a nossa vida. Porque é claro que nós vamos nos sentir frustrados, sobrecarregados, decepcionados, porque não vai acontecer nada na nossa força, no nosso achismo, porque nós vemos de um jeito, Deus vê de outro, nós pensamos de um jeito, Deus pensa de outro, nós agimos de um jeito, Deus tem o seu jeito de agir. Mas nós temos uma pressa de resolver o problema, né? Então nós vamos colocamos uma luva de boxe, né? E vamos na nossa força. Em toda parte existem famílias com problemas e desajustadas. Não existe. Olha, eu posso contar, nem sei se chega 5 dedos de uma mão, que eu conheça famílias que está tudo bem. Tem gente que tem problemas menores, tem gente que tem problemas bem terríveis mesmo, mas tem problemas. E em todas estas casas, principalmente casa de cristão, Deus levanta uma coluna para ser a sustentação daquela casa. Levanta um atalaia. Quem é o atalaia? É aquele soldado que fica na brecha, que fica na espreita. Tá. Então, o que acontece? O inimigo vai focar em quem? Na coluna. Aí ele vem com uma marreta e começa a marretar a coluna. Para quê? Para a coluna ruir. Ruiu a coluna, desaba tudo. Não é verdade? Então, eu vivo um conflito na minha vida, há muitos anos, um conflito pessoal de um relacionamento com uma filha. E muitas vezes eu queria largar tudo, chorar, inclusive Deus sabe, pode que vocês fiquem escandalizados, mas eu já tive vontade de morrer. Porque vai se tornando tão cansativo, a mesma luta,
E um dia, eu fiquei refletindo, o que acontece? Nós damos 10 passos para frente e 10 passos para trás. Damos 10 passos para frente e 10 passos para trás. Conclusão, não saímos do lugar. Tá? Então, quando a gente não consegue resolver, e tem outra, o inimigo sabe a parte mais frágil nossa. Então, é ali que ele vai martelar. Aí, certo dia, eu estava assistindo um filme, não é filme cristão, que quando Deus quer falar, ele fala, né? Ele tem seus meios. Eu estava assistindo um filme, era sobre presídio, sobre um homem que foi preso injustamente. E ele tinha um amigo. Eu até não me lembro o nome do filme, senão até passaria aqui para vocês assistirem. E aí, chega num momento, ele fala para o amigo, ele era um homem franzino, né? E ele fala para esse amigo, nessa vida, nós escolhemos morrer ou viver. Mas esse morrer não é morrer de se matar. Esse morrer significa, eu me entrego, que se dane, que a vaca vá para o brejo. E esse filme, essa palavra, foi entrando no meu coração de uma maneira que eu cheguei à conclusão, eu tenho 2 caminhos a seguir. 2 caminhos para escolher. Ou eu vou deixar o inimigo me cansar e me entregar, ou eu vou levantar e vou lutar. Eu vou sair deste mesmo lugar. Eu não vou mais só dar 10 passos. E aí eu fui e me espelhei em Pedro. Em Pedro não, Paulo. Paulo, ele tinha o quê? Um espinho na carne. Que a palavra ali diz que é o inimigo que esbofeteava ele todos os dias. É assim que o inimigo faz conosco. Ele também já estava cansado. E ele foi falar com Deus, orou, e o que ele pediu? Que Deus tirasse aquele espinho da cara. Muito bem. Nós conhecemos a passagem. Deus tirou? Deus não tirou. Mas Deus falou, a minha graça te basta. E aquilo também foi entrando no meu coração. E ele aprendeu a conviver com o espinho. E ele foi buscando nessa graça o fortalecimento dia após dia. O espinho não foi retirado. Nós não podemos retirar da nossa vida o espinho que nos incomoda. Mas nós podemos viver essa situação convivendo com o espinho na graça que o Senhor nos concede dia após dia. Então, vamos partir para a prática de buscar um tratamento para como fazer isso. Nós costumamos ouvir que nós temos que determinar todas as coisas na nossa vida. Eu nunca concordei com esse determinar, porque para mim quem determina alguma coisa é Deus. Se eu tenho que determinar, nós queremos determinar tantas coisas, mas nós temos que determinar nós
nos tratarmos, nós mudarmos, nós termos outra postura diante daquilo que não podemos mudar, mas podemos nos tratar a nós, podemos determinar a nós uma outra postura, uma outra posição. Amém? Não essa só de sofrimento. Afinal, tem a passagem de Coríntios, eu só anotei aqui, eu não me lembro tudo o que diz, mas 2 Coríntios 4:9, se a pastora Ângela ia achar, beleza. Que fala, somos em tudo atribulados. E mas não destruídos. Isso é importante, não estamos destruídos. Achou, pastora Ângela? Leia aí bem alto, então. Amém? Olha cada passagem maravilhosa para nós manter a coluna firme. Mas agora eu pergunto, nós temos que resistir, a palavra diz resistir. Como é que nós vamos resistir cada vez que o inimigo vem, se ele sabe da nossa fragilidade? Ele é perseverante. Um soldado, se eu chegar na 15 e pegar um homem lá, totalmente despreparado, e dizer, olha, você foi convocado para guerrear pelo Brasil, deu uma metralhadora na mão dele e mandar para a guerra, fatalmente este homem vai morrer. E o que nós somos? A palavra diz que nós somos soldados em combate. Paulo falava, combati o bom combate. Se ele não tem uma instrução, se ele não se exercitou, como é que ele está de preparo? Ele está sem preparo para o combate. Aí eu pergunto, o Atalá, vocês já viram o soldado ali, né, Arlete, na frente do hospital do exército? Ficou lá com o fuzil. Agora pega um soldadinho anêmico, né? Cai ele e cai a baioneta lá. Como é que uma pessoa anêmica pode ficar na brecha para lutar? Eu me lembro quando eu tinha as hemorragias, né? Eu ficava numa fraqueza que eu não conseguia parar em pé. Né? A gente desmaia. Mas qual então é o nosso recurso para ficarmos em pé, para estarmos exercitados e preparados para o combate? Palavra de Deus. Oração. Quem puder fazer jejum. Adoração. Escutar a mensagem das palavras de Deus. Muitas vezes nós não temos discernimento por nós mesmos. Precisamos ouvir alguém nos instruir. Precisamos, seja aqui na igreja, seja pela televisão, no YouTube, que tem tantas mensagens, tantas pregações. Nós precisamos nos alimentar. Eu fico boba de pessoas que são cristãs há muitos anos. Eu pergunto de uma passagem, não sei. Ah, você deve saber, né? Não sei. Você está assim, você já pediu oração? Não.
Quantas vezes você ora por dia? Às vezes nem oro. Não tem treinamento, não faz exercício, não vai poder vencer. Porque com esse inimigo não se brinca. E o Senhor já deu todas essas estratégias, né? E funciona assim. Você vai na palavra, você vem na igreja, você ora de manhã, você ora de noite, quem quer orar de madrugada, que ore. Eu não sou a favor de oração quilométricas, eu não fico orando 2, 3 horas, porque muitas vezes você faz uma oração bem focada e essa oração de alma, de coração, sobe muito mais do que se ficar 3 horas. Conheço pessoas que oravam para levantar, para ir no banheiro, para escovar os dentes, para não sei o quê, e a vida dela não está melhor do que a minha. Muito pelo contrário. Então, não estou desestimulando ninguém de orar. Mas vamos orar com competência, na unção do Espírito Santo. Então, nós oramos, lemos a palavra, está lá escrito em Coríntios. Eu vou ser atribulado, mas eu não estou derrotada. E aí, o que acontece? A pastora Marli é um exemplo disso. Quando o inimigo vinha... Mas era uma abrição de boca. Ela não era a pastora Marli. Ai, tudo doía, tudo não sei o quê, tudo não sei o quê. Hoje o inimigo veio, esse dia ela me contou. Pode pegar teu garfinho, teu tridente e chispar. Então, quando ele vem e nós oramos, lemos a palavra, né? Que nós temos que resistir, que o Senhor é conosco e tal. O inimigo vem cutucar na ferida. Ele te balança, mas você resiste. Já não vai ser o mesmo efeito. Já não vai te tirar do foco. E ele vem a primeira, faz isso, aí ele vê que algo está diferente. Ele vem a segunda, faz isso, você já está mais forte. Ele vê que tem diferença. Ele vem a terceira e a quarta, porque ele não desiste. Ele se afasta. Só que nós temos que entender que ele se afasta só por um momento. E ali você venceu. Ali, sabe o que acontece? Você começa a ter experiência de que eu posso resistir. Não me abalou. Meu Deus, não fiquei de cama. Não fiquei chorando. Não fui descontar em ninguém. Você vai vendo que começa a haver mudanças em você, em nós, em mim, né? Então você vai perseverando nisso e você vai crescendo em treinamento. E é claro, ele vai voltar em outros pontos, em outras fraquezas. Mas você já está aprendendo como guerrear, como lutar e usar as armas que você tem, que é a palavra de Deus e que é o nome de Jesus, né? E aí nós temos que entender que quem tem que desanimar não somos nós, é o diabo. O diabo mesmo, isso aí. É ele que tem que desanimar, é ele que tem que desistir, não nós desistirmos. Certa vez eu fui no cemitério com a minha mãe, e lá na Água Verde, você desce do portão principal e tem a rua larga, né? E tem uma outra travessa. Então faz o quê? Faz um cruzamento. E eu fui com a minha mãe, ela não ia sozinha. E quando nós estávamos voltando bem, que nós tínhamos que passar naquele cruzamento, tinha uma turma de branco, dando as mãos assim e fazendo lá umas orações com seus apetrechos.
E de longe minha mãe falou assim, vamos voltar. Eu disse, o quê? Quem tem que sair dali é eles, não sou eu. Eu não vou voltar coisa nenhuma. Peguei o braço da minha mãe, passei pelo meio. A gente andou, acho que não damos 3 passos. Olhei para trás, não tinha mais um. Porque eles pensaram, essa mulher quebrou o lance aqui, né? É isso. Eu falei essa semana com uma pessoa que ela está sendo confrontada pelo diabo mesmo, em forma de uma pessoa. Sabe da situação dela e tem ido falar com ela e diz, mas você pode resolver isso, olha, só você fazer assim. Olha, então, só você fazer assim. E ela conversando comigo, eu disse assim, mas você tem que falar, determinar, eu tenho um Deus, eu tenho Jesus, eu creio, não preciso dessas coisas. Mas não tem coragem. E depois disso, aconteceu que o homem foi lá e ofereceu para ela, olha, essas coisas aí não é nada, mas eu tenho um segredo. Eu tenho um bruxo que vai resolver tua vida. Depois ela me ligou, Janete. Olha, Janete, o cara veio me oferecer um bruxo. Mas eu disse para ele, eu tenho Jesus. Oh, glória a Deus, está aprendendo. Não adianta só você saber que você tem Jesus. O mundo precisa saber, o diabo precisa ouvir. Então é isso que nós precisamos. Nosso combate é um combate até o fim. Mas o que você precisa? Você precisa ter domínio próprio. Você precisa ter perseverança. Né? Porque quando nós ficamos focados no problema dos outros, aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquele esposo, e nós ficamos focados e não conseguimos resolver, nós começamos a adoecer. E além de nós não resolvermos o problema dos outros, nós ainda podemos perder a nossa salvação. Porque eu via isso em mim. Eu não conseguia amadurecer, eu não conseguia crescer. Eu não conseguia mudar a situação e não conseguia ajudar a mim mesma. Eu estava me afundando. Até o dia que eu disse, basta, alguma coisa está errada, não é isso que eu quero para a minha vida. Nosso objetivo principal na nossa vida é o reino de Deus. A palavra diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o que acontece? Tudo que o inimigo quer é que nós pereçamos da nossa alma. E o cansaço, o desânimo daquilo que não está na nossa mão fazermos e queremos fazer, vai deixando a gente doente. E muitas vezes ainda murmurando, colocando a culpa em Deus, que não vê, que não faz, que não acontece. Não é verdade? Por quê? Porque nós não conseguimos pregar o evangelho para nós mesmos. A segunda missão. Primeiro objetivo, o reino dos céus. Segunda missão, pregar o evangelho. Como que vamos pregar o evangelho se não conseguimos pregar para nós mesmos? Precisamos começar a pregar para nós mesmos. Outro dia uma pessoa também estava falando, uma irmãzinha da igreja, porque eu sempre digo, primeiro se ame, cuide de você, que se vai para o brejo não vai resolver nada. Fala ou não fala, pastora Ângela? Mas engraçado, ela estava conversando comigo e ela falou, pois é, Janete, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Você sabe, um dia eu saí do culto de quarta-feira,
Cheguei em casa, estava uma bagunça na minha casa. Já rodei a baiana, já fui para quebrar. E o marido dela olhou bem para ela e falou: o que é que você foi fazer na igreja? A gente ri, mas é uma realidade. Se você prestar atenção no que as pessoas te dizem, porque nós queremos usar também uma muleta. Ai, é o inimigo nos atacando porque nós vamos na igreja, é o inimigo porque nós somos crentes, o inimigo. Não, muitas vezes as pessoas estão falando a verdade, nós não queremos ouvir, né? Que nós erramos, que nós fazemos errado. Então, nós vamos acabar perecendo. E sabe o que eu percebo? As pessoas que nós queremos agarrar, as pessoas que nós queremos que mude, como que elas estão, pastora Ângela? Felizes, alegres, vivendo a vida saudáveis, elas estão muito bem com seus pecados, obrigado. E nós definhando, nós que temos a Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E o que não tem está vivendo bonito, rosado, gordo. Né? A gente chora, sabe que choro enche de ruga, né? A metade das minhas rugas é de tanto chorar. Agora, quando tem dinheiro para plástico, ainda vai lá, né? Então, o que nós precisamos? Olhar dentro de nós, ver o que precisa mudar. Então, uma das coisas, vamos pedir discernimento, vamos pedir sabedoria. A sabedoria, lá em Provérbios, fala que um homem, ele subiu numa cidade e tomou a fortaleza dos valentes daquela cidade. Guerreando? Não, por sabedoria, porque a sabedoria nos dá táticas, sem precisarmos combater. Mas a sabedoria que vem de Deus, a revelação, né? Nos tempos modernos agora, eu estava falando para a pastora Marli que eu fui ver um imóvel, e aí o rapaz começou a me explicar. Eu disse: Marli, meu Deus, mudou todos os nomes. Antigamente você pegava um terreno, colocava umas 10 casinhas, alugava, era Pombal. Hoje fazem umas kitnet, um estúdio, e tem um nome lá complicado em inglês que eu não sei dizer, tá? E aí é chiquérrimo, custa um dinheirão e tal. E aí eu estava me lembrando uma coisa. Agora tudo é moderno. Então, quando você quer se aperfeiçoar em alguma coisa, você contrata o quê, pastora Ângela? Um coach. Vocês já viram falar no coach? Ai, é chique, né? Ai, eu tenho um coach agora. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabe qual é o nosso coach? O Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso coach, é de graça, você não paga nada. E ele te ensina a administrar a tua vida, te ensina a administrar as situações, te ensina a guerrear. Esse é o nosso coach. E que valor nós estamos dando para isso? Vamos nos colocar em pé. Fecha os teus olhos. A palavra de Deus, ela
ela fala assim que nós somos cartas escritas que os homens leem. O que os homens é ser humano, o que as pessoas estão lendo em nós? Somos cartas escritas ou somos papéis, rascunhos, amassados e jogados no lixo? O que nós somos? Eu recebi um vídeo bem interessante. E esse vídeo fala assim: pessoas feridas ferem pessoas. E eu posso acrescentar: pessoas derrotadas não vão ajudar ninguém a vencer. Pessoas amargas vão amargar os outros. Mas em compensação, pessoas curadas curam pessoas. Pessoas que se amam vão saber amar pessoas e ensinar. Pessoas transformadas, elas vão transformar pessoas. Pessoas santificadas vão santificar pessoas. E como que nós estamos dentro deste quadro? O que é que nós estamos transmitindo? O que é que Deus pode contar com cada uma de nós que estamos aqui, o que está ouvindo? Nós temos tudo na nossa mão, acabei de falar. O coach mais perfeito que existe, o Espírito Santo, está à nossa disposição. Nós temos que querer nos cuidar, querer nos amar. O mandamento diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Como amaremos o próximo se não nos amamos? Se não cuidamos de nós mesmos? Não adianta, eu faço academia, comprar roupas bonitas, ir no salão, cortar o seu cabelo, fazer o penteado e pintura e brinco e anéis. Não sou contra nada disso, muito pelo contrário. Mas nós só vamos maquiar, nós só vamos enganar. É falso. Porque quando a nossa alma está bem estruturada, quando somos soldados bem treinados, podemos vir de saco que estaremos elegantes. Podemos estar sem pintura que nós vamos resplandecer a beleza de dentro para fora. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida. O Senhor se entristece porque Ele quer isso. Ele quer ver os seus servos e servas vivendo alegres, felizes. Paulo já dizia: sei estar feliz com pouco, com muito. Ele soube administrar o seu espírito. Ele soube administrar as situações. E ele era homem como nós. A palavra diz que Elias era sujeito às mesmas paixões, mas ele orava, o céu se fechava, ele orava, o céu se abria. Ele usava de autoridade. E eu quero ler algo tão tremendo da palavra. Quando eu falo, estudem a palavra, mergulhem na palavra. Em cada coisa extraordinárias, eu tenho feito descobertas de versículos que eu nunca tinha reparado. Em Romanos 8:19 diz:
A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Qual é a revelação que nós temos transmitido? Tome uma postura diante de você mesmo. Tome uma postura diante de Deus. Não se importe com o homem, não se importe da direita ou da esquerda. É você e Deus. Mas se ame. Se ame, se ame. Pai querido, Deus eterno, esta foi a palavra, Senhor, que Tu me concedeu para estar transmitindo. A Tua palavra, Senhor, foi lançada. Cada um sabe o que fazer com ela. Assim como Jesus veio e morreu para todos, mas nem todos aceitam, Senhor. E como está escrito, não é por força nem por violência. Mas aqui está uma vinha, ovelhas, Senhor, que eu creio, acredito que tem sede de Ti, sede de crescer, e que o Teu Espírito Santo venha mover do Teu amor sobre cada um de nós, para que possamos entender de como se amar, buscar em Ti, Senhor, o que está errado, fazer os consertos necessários, mas que possamos, Senhor, andar numa mesma unidade. Oh, meu Deus e Pai, não é fácil, mas para isso nós temos todo o auxílio do Teu Espírito Santo. E como está escrito, como disse Paulo, que possamos todos nós entender que a Tua graça nos dá força, nos dá coragem, nos mantém em pé e nos basta. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus. Eu passo a palavra para a pastora Ângela. Glórias a Deus. Este Deus é tremendo, não é, minhas amadas irmãs, vocês que estão em casa? Realmente essa oração eu estava fazendo antes de vir para cá, né? Muitas vezes não é fácil ser coluna, mas o Senhor nos dá graça e nos coloca de pé. E Ele é poderoso para nos sarar, nos curar e nos fazer digerir tudo aquilo que muitas vezes ainda tem estado machucando e atrapalhando o nosso crescimento na presença de Deus. Então se amem porque o Senhor nos ama e Ele quer cada dia nos ver melhor. Vamos orar, meus irmãos, né? Você que está em casa, nós vamos interceder pela mesa, pelos pedidos de oração, pelas chaves, pelas fotografias, pelas peças de roupa. Você, se tiver algo para apresentar aí, esteja colocando, já chama a pastora Marli para estar à frente. Hoje nós temos os nossos aniversariantes. O irmão Carlos hoje está fazendo aniversário, que Deus esteja abençoando. A nossa irmã Gianete está fazendo aniversário, que Deus esteja operando e fazendo milagres. Também estaremos orando pela vida do Gabriel, filho do pastor Josué, que estará fazendo uma cirurgia, e colocando todos os pedidos de oração, todos aqueles que precisam das nossas intercessões. Amém? Estende tuas mãos para frente, Janete vem nos ajudar também, e vamos interceder por tudo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Janete falando ali, e eu estava lembrando de um corinho que nós cantávamos. E esse corinho é para edificação. Eu gostaria de cantar, ele é bem rapidinho,
e já vamos interceder. Vem visitar tua igreja, ó bendito Salvador, sem sua graça ela murcha ficará sem vigor. Vem visita, vem santifica, vem vivifica nossas almas, ó Senhor. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus eterno, ó Senhor de infinita graça, maravilhoso Deus.